Já estamos de volta para o segundo bloco de hoje do Hora Geral e agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esportes. Vamos lá? O Jabaquara Atlético Clube perde para o Mauaense no sábado em Mauá por 1-0 e segue sem vencer, puxa vida, no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O próximo compromisso, o Leão enfrenta o União Mogi, também fora de casa no sábado às 15 horas. Já na Portuguesa Santista tudo ocorre bem. Em grande estilo, o meia Jean Cheira voltou a jogar uma partida de futebol na noite de sexta-feira contra o Esporte Clube São Bernardo. Jean entrou no segundo tempo da partida e fez o gol de empate em vitória por 2-1 em cobrança de falta. A próxima rodada da Briosa é contra o Atlético Mogi, sexta-feira, em Orico Mursa. Bom, já está aqui no estúdio o pastor Evandro. Tudo bem, pastor? Tudo bom. Bom recebê-lo aqui. Eu já o conheço. Quando eu anunciei, falei que alguns telespectadores também, porque o senhor é um pastor conhecido, é uma figura respeitada. Eu digo na nossa região, apesar da Igreja Cristã da Família estar localizada em Santos, mas eu acho importante porque o pastor, ele sempre está também fazendo uma atuação itinerante. Por exemplo, ele às vezes vai numa outra igreja, ele acaba dando a palavra, ele está num evento. Então, a palavra que o pastor, lógico, ele acaba sempre ministrando, acaba impactando e a gente não esquece da figura, como é o caso do pastor Evandro, vocês vão conhecer, uma figura serena, que conhece muito bem a palavra e comanda a Igreja Cristã da Família. Pastor, onde é que fica a Igreja Cristã da Família para os nossos telespectadores tentar localizar? A Igreja Cristã da Família fica no Canal 5, na Avenida Almirante Cochrane, número 93, ali no bairro do Imbaré. Tem uma casa ali, né? Isso mesmo. Uma casa. Já está há quantos anos lá, pastor? Nós estamos lá há 16 anos. 16 anos. 16 anos naquele local e em Santos nós estamos há 22 anos. Né? E existe uma ideia de montar uma outra igreja aqui na Baixada? Existem planos, pastor, de uma expansão da Cristã da Família? Sim, a nossa igreja, ela funciona com grupos caseiros, grupos familiares. Né? Então, na região de Santos, aqui no nosso município, esses grupos já são atendidos pela própria igreja. Mas nós temos grupos familiares na região de São Vicente e na Praia Grande. Então, ótimo. Se isso acontecer, vai acontecer de uma forma natural. Esses grupos familiares crescendo, eles podem vir um dia a se tornar uma igreja. Pastor, é um tema assim, um pouco polêmico, o meu telespectador vai entender. É notório o crescimento das igrejas evangélicas. E no meu modo de entender, eu acho que é a linguagem que o pastor usa para poder explicar melhor a palavra de Deus, trazendo sempre exemplos atuais. Eu vejo pastores como Silas Malafaia, como o Silmar Coelho, são os que passam pela minha cabeça agora, o Caio Fábio, por exemplo, ou seja, figuras que conhecem a palavra, assim como o pastor Evandro, mas acabam sempre dando uma conotação mais popular, até para poder ser entendido para aquelas pessoas que buscam Deus, buscam a palavra, buscam trazer a família para a igreja. A senhora acredita que essa é uma linguagem correta para atrair um grande número de pessoas, principalmente no momento que nós estamos vivendo, um momento difícil da família em todo o mundo? Sim, a palavra ela costuma ser sempre uma palavra prática, para atingir a necessidade das pessoas, aquilo que hoje as pessoas estão vivendo como problema, necessidades, suas crises. Então, nós falamos sobre a palavra de Deus e sempre aplicamos a palavra de Deus àquilo que acontece no dia a dia com as pessoas, né? Sempre tentamos contemporizar a palavra de Deus com o que tem acontecido nas famílias. Sim. Porque a palavra de Deus ela é atual, mesmo tendo sido escrita em várias épocas e há mais de 2000 anos, você vê que ela é atual, os temas da palavra de Deus são atuais, ela fala dos problemas, das necessidades, das crises que as pessoas têm vivido nos dias de hoje. Agora, pastor Evandro, ou seja, a fé, que no meu entendimento, me corrija por favor, a fé, para mim, ela é individual e depende da maneira como que você respeita a palavra de Deus e como você respeita o próximo, né? A fé, hoje, ela está sendo muito mais procurada nas igrejas
a forma que nós estamos vendo os telejornais, vendo as notícias, ou seja, parece que as pessoas elas estão sem nenhum foco, nenhum exemplo. E Deus é o nosso exemplo maior. E essas pessoas, às vezes, acham que não precisam ir na igreja, que o fato de eu respeito Deus, eu tenho fé em Deus, e acham que isso é tudo. O que falar para essas pessoas, pastor? Veja, a sua primeira frase, sua primeira parte falando das pessoas hoje estarem procurando a Deus, Sim. Né? Nós vemos que nos dias de hoje, principalmente o momento que o Brasil passa de crise, tem feito muitas pessoas procurarem a Deus. Né? Isso acontece, não tem como. Você percebe na frequência dos cultos, ele aumenta. As pessoas, quando passam por problemas, por dificuldade, seja em qualquer área, enfermidade, um problema de relacionamento, um problema na família, que são os mais frequentes, mas também problemas financeiros, elas acabam indo buscar a Deus. Então, nesse momento, elas se voltam para Deus. Nesse momento, elas lembram que elas precisam de Deus nas suas vidas, que Deus pode mudar as suas vidas, que Deus pode trazer alívio para as suas almas, né? Como diz a própria palavra de Deus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, isso é uma verdade, as pessoas encontram alívio em Deus. Pastor, qual a atividade que a Cristã da Família desenvolve? Só nos cultos semanais ou tem alguma outra atividade externa? Ou seja, tentando evangelizar ou atendendo algum grupo de famílias ou alguma outra atividade para que o telespectador possa conhecer um pouco mais, além do convite que no final do programa o pastor vai fazer para quem não conhece a Cristã da Família e conhecer. Ok. A Igreja Cristã da Família, ela tem um trabalho social hoje que nós chamamos de sopão. Então, um grupo da igreja se prepara alguns sábados do mês para levar alimento para os necessitados aqui da cidade. Né? Eles fazem isso, a intenção não é só levar o alimento, mas o alimento ele serve como uma forma de poder se aproximar dessas pessoas, que são muitas delas moradores de rua, pessoas carentes, e com essa ação social nós podemos nos aproximar deles, criar um relacionamento, um contato. E algumas dessas pessoas, nós fazemos uma triagem, e algumas dessas pessoas que são atendidas nesse trabalho sopão, elas são encaminhadas para casas de recuperação. Então nós temos assim um histórico de várias pessoas que já foram retiradas das ruas, né, e foram para casas de recuperação, as que conseguem ficar, porque isso é um trabalho muito difícil, né? Alguns vão para a casa de recuperação e acabam não ficando, mas aqueles que ficam o tempo necessário, que normalmente são 9 meses, essas pessoas acabam se recuperando, acabam voltando para suas famílias nas suas cidades, ou Sim. acabam ficando mesmo aqui em Santos. Pastor, uma pergunta que eu tenho certeza que vai mexer com o nosso telespectador, e ele pode fazer perguntas pelo 3041-6777. Eu vejo uma vulnerabilidade hoje na família. Ontem nós comemoramos o Dia Internacional da Família, exatamente. E é óbvio que a família, eu até usei uma frase que é antiga, a família é a base de tudo. Porque se você tem uma família alicerçada, uma família unida, é muito mais fácil os filhos crescerem e não se desviarem. E principalmente se essa família estiver ali fixada como uma base em cima da palavra de Deus. Esse é o meu entendimento. Mas eu vejo muito fácil, casa hoje, briga na primeira vez, se separa. Aí tem um filho, o filho fica com o pai ou fica com a mãe, aí o filho acaba sendo uma moeda de troca, né? Essa criança acaba nascendo com problemas psicológicos porque teve uma infância conturbada. Muitas vezes a gente vê que são os pais que acabam cuidando dos netos porque os filhos se separam, enfim, famílias destruídas, e não são poucas. Não. Né? Aonde que a palavra de Deus, aonde que a Igreja Cristã da Família, aonde que o pastor Evandro Paranhos procura levar sempre uma palavra para reconstituir a família? Tá. Esse é o trabalho da igreja, acho que é um dos principais trabalhos da igreja. O nome já diz, isso, Cristã da Família. Igreja Cristã da Família. Restaurar as famílias, restaurar casamentos. É óbvio que nós não conseguimos restaurar todas as famílias, mas nós fazemos o nosso trabalho, né, com perseverança, com determinação. Então,
muitas famílias são recuperadas, são restauradas. E é justamente isso o que tem acontecido. Nós tentamos mostrar para as famílias o mal que eles estão, no caso de casais que estão se separando, o mal que eles vão trazer para os seus filhos. Eu lembro que uma vez, acho que você pode ouvir alguns dados que eu falei, alguns dados estatísticos sobre pesquisas que foram feitas até nos Estados Unidos. Houve um culto que eu falei sobre família. Sim. E eu especifiquei o lado do pai, né? Falei sobre o compromisso do pai, o peso do pai dentro de um lar. E numa dessas pesquisas que mostravam membros de gangues nos Estados Unidos, eles fizeram uma abordagem com todos esses membros de gangues e muitos vieram de lares destruídos, diversos tipos de crimes que eles cometeram, abuso de drogas, mas o interessante é que todos eles tinham algo em comum. Era a falta da presença do pai na sua infância. A referência do chefe da família. O chefe da família não está presente, então aquilo todos eles demonstravam esse problema na sua infância, esse problema que eles tiveram na sua formação familiar. E é óbvio, alguém que não teve um pai na infância, isso não quer dizer que ele vai se tornar um marginal, sim, que ele vai cometer crimes ou que ele vai cometer suicídio, mas essas pesquisas mostram que jovens que não tiveram pai na infância, ele tem 5 vezes mais chances de cometer um suicídio. Ele tem 20 vezes mais chances de se tornar um drogado e participar de uma gangue, de uma quadrilha e entrar para o crime. E isso pela falta da presença do pai na família. E numa dessas palestras que eu pude fazer, num dos cultos, havia um casal que eles estavam se separando. Eles foram num culto assistir a palavra e eles já tinham um filhinho pequeno de 1 ano e eles estavam para se separar. E naquele culto, quando eles ouviram isso, ouviram as consequências, a possibilidade, a grande chance que as crianças têm de entrar num caminho errado, eles tomaram uma decisão ali, e de não se separarem e de tentar salvar o casamento. Eles estão conosco até hoje, graças Amém. A Deus. Então isso já é uma grande alegria, ver o que a palavra de Deus pode transformar uma pessoa, pode restaurar um casamento, pode salvar uma família. E crianças que poderiam se tornar marginais têm toda a chance de se tornar bons cidadãos e principalmente bons cristãos. Essa é uma preocupação da sociedade. Eu tenho um filho de 19 e tenho uma menina de 15 anos. E eu me lembro, como eles crescem rápido, de muitas festas que tinham na época da escola, quando eles tinham 7, 8 anos. E era natural, pastor, que alguns desses amiguinhos iam brincar na casa de outros amiguinhos e vice-versa, né? E eu via muitos relatos, né? E de crianças que falaram assim, hoje eu não posso ir na sua casa porque eu vou ficar com o meu pai, porque final de semana eu tenho que ficar com o meu pai, durante a semana com a minha mãe. E eu observei um dos diálogos, né, da minha filha, por quê? Eu falei assim, porque meus pais estão separados. E a criança começou a chorar, né? Ou seja, era nítido que, nesse caso, a criança ela se sentia perdida. E quando a gente fala da família, tem os filhos, que é o resultado principal da família. Correto. E eu acredito, sim, não resta dúvida, que através da palavra essa retomada, essa consciência é fundamental. Porque nós vimos a questão de alguns anos que hoje é muito fácil você se divorciar, basta procurar um cartório, em meia hora você tem aí o divórcio ou a solicitação do divórcio. Então acaba tendo uma banalização do relacionamento, sim, né? Ou seja, do casal. Do casamento. Algo que é tão sonhado, né, pastor? É verdade. Na hora, poxa, quero conhecer uma mulher, a mulher quer conhecer um homem, constituir uma família, e quando chega no ápice do casamento e depois isso é muito destruído. O senhor acredita numa retomada hoje da consciência dessas famílias quando procuram a igreja, quando conhecem um pouco a palavra? Sim, isso acontece com frequência. Né? Pessoas que estão... E normalmente é justamente isso, pessoas que quando começam a ter problemas no seu relacionamento, problemas no seu casamento, graças a Deus, muitas delas têm procurado as igrejas para salvar, pedir socorro, né? Pedir ajuda, o que pode ser feito. Então esse é o momento que nós sentamos com os casais, orientamos os casais, oramos com os casais, ensinamos para esses casais os princípios da palavra de Deus, as consequências
de destruir o casamento, ensinamos para eles o que é perdão, o que é renúncia, né? O que é o verdadeiro amor. As pessoas hoje em dia têm uma noção errada do que é o amor, né? As pessoas acham que o amor é voltado só para o lado da paixão, para o lado do carinho, sexo, do afeto. do carinho, Não é? e se esquecem que o Verdade. verdadeiro amor, ele é uma decisão, né? Eu costumo sempre isso dizer, eu decidir amar, eu posso decidir perdoar, né? Porque a paixão num relacionamento, ela acontece no início desse relacionamento. Depois, o que vai restar é o amor verdadeiro, é o respeito, e isso que leva um casal a envelhecer junto, né? Outro dia eu postei, há um ano eu postei, quando minha esposa fez aniversário, eu postei, fazendo uma homenagem para ela, que eu decidi envelhecer com ela. E infelizmente os casais hoje não estão pensando nisso mais, perdeu-se essa alegria esse de comprometimento, querer, né? E nós corremos o risco, nós vamos ver a consequência disso no futuro. Muitas pessoas terminando suas vidas sozinhas. As pessoas não estão pensando nisso hoje, porque hoje elas não estão preocupadas. Então elas mudam de relacionamento como mudam de roupa. Mas vai chegar um dia que elas vão sentir falta de um companheiro, né? De uma companheira do seu lado, lógico, alguém com quem ela vai poder ter a sua vida, compartilhar dos seus problemas, das suas alegrias, né? E terminarem a vida juntos, envelhecerem juntos. Isso é muito lindo, isso é muito importante. Pastor, eu vou pedir sua licença. Ok. Eu tenho que chamar um intervalo, a gente já volta para continuar com esse tema. Nós estamos conversando com o pastor Evandro Paranhos, pastor da Igreja Cristã da Família aqui na cidade de Santos. E tem perguntas também pelo 3041-6777, mas tudo isso depois do intervalo. Bom dia, meu amigo Douglas Gonçalves. Bom dia a todos. E não há melhor maneira de se começar o dia do que assistindo o programa Hora Geral.